Você quer dar uma boa noite, Gustavo? Tá gravando. Boa noite, depois eu entro com a oração. Tá. Tá gravando, Ana. Bom, então, boa noite para todos. Nós estamos em mais uma reunião aqui da Escola Instante Santo, e hoje a gente pretende dar continuidade ao estudo, iniciando pelo capítulo 1. Então, hoje a gente vai ver os princípios dos milagres, do número 21 ao número 30. Nós estamos lendo a cada reunião, a gente está estudando 10 princípios, até o fim dos 50 princípios. E, em seguida, nós vamos ver a seção 4, que é como escapar da escuridão. Então, hoje, nossas metas, né, guiadas pelo Espírito Santo, são de fazer esse estudo, né, dos 10 princípios de milagres, mais a seção 4 do capítulo 1. Então, para começar, o Gustavo vai fazer a oração, né, de abertura da reunião, e depois a gente inicia os estudos. Está com você, Gustavo. Bom, vamos começar a oração. É bom fechar os olhos, respirar tranquilamente e profundamente umas 3 vezes. E a oração é a seguinte: tu podes fazer muito em favor da tua própria cura e da cura dos outros, se, em uma situação que necessitas de ajuda, pensares desse modo: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, que aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar onde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Então, Divino Espírito Santo, nós entregamos a Ti essa reunião, entregamos as nossas mentes a Ti, para que possamos aprender as lições que precisamos aprender sobre a Tua guiança. Amém. Amém. Ai, meu Deus. Está aparecendo o texto aí, gente? Tá aparecendo. Tá. Então, nós vamos dar início aqui ao estudo dos 10 princípios, começando pelo princípio número 21, que são os princípios dos milagres, no capítulo 1. Então, princípio 21. Eu vou ler de 3 em 3, a gente vai comentando, tá? Então, princípio 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Princípio 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Princípio 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Então, podemos comentar. Esse primeiro, que fala, milagres são sinais naturais de perdão. Então, o milagre é como se ele fosse um efeito do perdão. Se você está com a mente disponível para o perdão, o milagre vem, né? Que o milagre ele é involuntário. Então, se você está com a mente
disponível para milagres, o milagre acontece. E através dos milagres aceitas o perdão de Deus por estendê-lo a outros. Então, quando você quando você faz, né, oferece o perdão, esse perdão ele é estendido, né, à filiação de Deus. E aí ele fala, através dos milagres, aceitas o perdão de Deus. Deus não perdoa porque ele não julga. Então, na verdade, como a gente acha que Deus, né, quer se vingar, né, do seu filho por tê-lo traído, na verdade, a gente faz uma correção na nossa mente a respeito dessa crença, né, de que Deus, né, quer se vingar. Então, na verdade, a gente perdoa Deus, né? Então, aceitas o perdão de Deus, porque, na verdade, nós perdoamos Deus, porque a gente corrige na nossa mente essa crença de que Deus pode querer algum mal para o seu filho. Então, ao fazer o perdão, né, a gente aceita, né, que Deus é o nosso Pai, e através da correção da nossa mente, que Deus é nosso Pai, nosso Criador, e que ama seu filho como a si mesmo. Você quer fazer algum comentário, Gustavo? Milagres são sinais naturais de perdão. Milagres são naturais, eles já estão disponíveis. Mas sem perdoar, não existe milagre sem perdão. Né? Nós estamos adoecidos, né? Por isso que milagre cura. A separação nos adoece. Parece que adoece, parece que a gente fica doente, parece que a gente morre. Mas nada disso aconteceu, porque o milagre está lá. Em qualquer situação, o milagre está lá. Estão associados com o medo, né? Devido à crença que a escuridão pode ocultar. Não existe nada mais visível do que a escuridão. Exemplo, você tem 6 horas de sono profundo, que parece escuridão, mas não é. Quando você abre os olhos, é que você começa a ver a escuridão. Você começa a ver esse mundo e como ele é complexo, complicado, como você está enrolado nele, como você está adoecendo nele. Você, como participante de milagre, como um acesso ao instante santo, a parte eterna de todo mundo, você se vê adoecido, você se vê envelhecendo e morrendo, quando nada disso aconteceu. Sim. E, na verdade, essa crença de que a escuridão pode ocultar, na verdade, a escuridão não pode ocultar a luz, né? Não há como ocultar a luz. A escuridão pode colocar um véu, né, que encobre, né, que nos dificulta ver a luz. Mas a luz está sempre lá disponível para ser vista, né, para ser percebida. Então, se você olha, né, além do erro, né, além da escuridão, a escuridão vai estar lá, além do erro, da escuridão, a luz vai estar lá, né, brilhando, né, esperando que você olhe para ela. Então, ele fala assim, tu acreditas que aquilo que os olhos físicos não podem ver não existe, porque essa é a nossa crença, né? A gente acredita que só os órgãos dos sentidos, só o que é percebido pelos órgãos dos sentidos pode ser visto, né? Eles são os nossos sensores que nos permitem ver o mundo, né? Experienciar o mundo, experienciar a ilusão, no caso, né? E aí a gente nega a vista espiritual, a gente confia na vista física, né, naquilo que é captado pelos órgãos dos sentidos, não só os olhos, né, que ele fala olhos aqui, mas para representar todos os órgãos dos sentidos. Então, a gente tem essa tendência a acreditar no que os olhos veem, mas, na verdade, nós temos uma vista espiritual
que está aqui só esperando que a gente dê espaço para ela, né? E esse espaço para ela é olhar para a nossa mente, né? Olhar para o nosso interior, para nos comunicarmos com o Espírito Santo e essa vista espiritual ser conhecida por nós, né? E ser utilizada por nós através do Espírito Santo. Ele está falando aqui em rearranjam a percepção, né? Parece que você vê tudo desfocado. Nossa percepção é totalmente invertida. E ele está pedindo aqui só confiança, né? Só confiança. Uhum. Só confiança. E largar a nossa percepção, largar a nossa visão. Porque por nós, a gente só acredita naquilo que a gente vê. O que ele está dizendo é, existe outra coisa que tu não consegue ver pelos teus olhos físicos. E tu tá achando que aquilo que tu não vê, tu não existe. E é isso que conduz à negação da vista espiritual. Uhum. É o controle, né, da gente querer controlar tudo que a gente vê. Eu me lembro quando eu comecei o curso, que me dei com o primeiro exercício, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma. Ah, como eu resisti. É. Como não significa se eu estou vendo? É um estranhamento, né? Essa primeira lição é um estranhamento, e ela é fascinante por isso, né? Porque ela quebra de cara uma crença básica sua, né? Que é só o que existe é o que eu posso ver, né? Com o olho físico. Então, ela quebra isso. Né? Porque a primeira lição também pode ser a última. Eu sempre pedia, né? Pelo menos me faça aprender a primeira lição. Sim. Aí aprendeu tudo. Não, já desmorona o edifício do ego, né? A primeira já desmorona. Não, e aqui esse 23 é para dar uma carraspana, né, no estudante que se acha que evoluído, né? A gente, eu tenho a percepção. Aí vem assim, a cura vem da confusão de níveis, né? A doença vem da confusão de níveis, da gente achar que a gente está em alguma escala de evolução, né? Eu estou agora aprendendo cada vez mais. Não. Por enquanto é confusão de níveis, ou tu enxerga pelo espírito e tu vê tudo, ou tu não vê nada. Apenas o que a gente consegue é ter uma noção de que tudo aquilo que a gente está vendo está equivocado. E a gente aceitar o falso que a gente está vendo que faz a cura. E o sistema do ego, ele tem uma infinidade de níveis, né? Mas é o que Jesus fala, existem 2 níveis, na verdade só existe um nível, né? Que é o nível da verdade. Mas, como a gente acredita na ilusão, então existem 2 níveis, o nível do Espírito Santo e o nível do ego. Então ele rearranja a percepção nossa, colocando os níveis em perspectiva verdadeira, para que o nível do espírito é o único nível que serve como referência. Então, se a gente aceitar esse único nível, que é o nível do espírito, que é da percepção corrigida, como a percepção, né, como nosso foco, aí a gente vai receber a cura, né, porque a doença, ela vem da confusão de níveis. Então, se a gente corrige o nosso nível de percepção e passa a aceitar somente a percepção verdadeira, que é aquela que é baseada na unicidade do Filho de Deus, né, de que nós somos um só ser, então a doença não tem mais espaço, né, porque o corpo ali não vai mais ser atacado, e não vai ter mais uma mente que precisa atacar o corpo. Essa mente vai estar liberada para a luz, né, porque ela vai estar só na identificação com o espírito, né, que é a verdade do ser. Ana, tu sabe que teve um momento que eu entendi, assim, que o que eu preciso, a única coisa que eu preciso fazer é entender que o que eu vejo é falso. Sim. E a correção, ela vem.
por muito tempo, eu quis corrigir, eu quis ver a percepção correta, e a sensação que me deu que eu quis controlar, inclusive isso. Quando eu comecei a perceber que o que eu tenho que ver é apenas onde eu estou, exatamente onde eu estou, e o que eu estou vendo é falso, eu consigo admitir que eu não estou aceitando. E é exatamente isso, Márcia, é ver o falso como falso. O David Hoffmeister fala, nós viemos aqui apenas para aprender a ver o falso como falso, que é esse que é a correção da percepção, né? A gente querer consertar o erro, porque o erro ele não é real. Se a gente quiser consertar o erro, a gente vai estar aceitando o erro ou a ilusão como real. Na verdade, a gente tem que enxergar o erro como ilusão. Ilusão é ilusão, não é real, não é verdade. Então, esse que é o nosso exercício aqui no mundo, né? É ver o falso como falso. Aí a gente terá cumprido essa etapa que Jesus está nos orientando através desse livro. Que esse livro, o objetivo desse livro é nos ajudar justamente a isso, a ver o falso como falso. E uma das maiores ciladas do ego é ele dizer: tente me consertar, conserte o mundo, se aprimore. É para você perder tempo, né? Ele está te ensinando a perder tempo aqui no mundo. Perder encarnações. Sim. Na verdade, é o que a gente tem feito, né? Isso aí. Gente, eu vou ler mais 3, então, tá bom? Então, princípio 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Princípio 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Princípio 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar, entre aspas, significa desfazer, entre aspas. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Esse 24, ele fala do nosso poder de cura, né? Porque nós temos um poder de cura ilimitado como filho de Deus, né? Deus nos conferiu todo o poder quando ele nos criou. Todo o poder de Deus, ele estendeu a seu filho quando criou. A gente apenas esqueceu que temos esse poder. A gente aceitou a vulnerabilidade, trocou em invulnerabilidade a certeza pela incerteza e pela vulnerabilidade. Então, nós nos sentimos fracos, né, insuficientes, equivocados, etc., inseguros, né, desconfiados, etc., porque é assim que nós nos vemos como separados. Né? Enquanto a gente tem essa percepção de separados, a gente vai ter essa visão enfraquecida, né, sobre o Filho de Deus. E aí ele fala, tu és um milagre, capaz de criar como teu Criador. E aí Jesus fala, vocês têm a mesma capacidade de criar como eu tenho, basta vocês acreditarem nisso. Ele fala, eu faço isso, né, eu fiz isso porque eu corrigi a mente, né, eu fui capaz de abandonar o mundo, né, de tirar o mundo da minha mente. Então, todo o poder, né, toda a potência do Filho de Deus ficou disponível para ele, né, porque, como está disponível para nós, só que ele se deu conta dela, né, ele se lembrou dela e a aceitou, por isso que ele fez milagres assim, como esse, por exemplo, da cura de Lázaro, né, que
Lázaro já estava morto e enterrado, né, sepultado há 2 dias, e ele o ressuscitou. Então, para mostrar também que a morte não é real, né? Então, além de demonstrar o poder que o Filho de Deus tem, ele também demonstrou que a morte não é real. Ela é uma invenção da mente que acredita na separação. Alguém quer comentar? Aqui no 24, ele diz na frase 2, tu és um milagre. Quer dizer, você já é o milagre. Suas percepções é que são totalmente deturpadas, né? Você fez a doença e a morte. Às vezes eu sinto que esse curso ensina a gente a morrer vivo. Tipo, morrer para o ego. Você está vivinho, só morreu para o ego. Então, nesse sentido, não existe morte. Para o ego, existe morte. Para o milagre, não existe. Nem vida, né? Nem nós aqui, nem nada. Não, se você vê que nesse mundo tudo morre, mas a vida nunca acabou. A eterna, né? A vida eterna. É, todo mundo já morreu, e a vida não. É incrível isso, para simplesinho, mas também profundo, né? Sim. Aqui no 25, no princípio 25, ele fala: milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. Isso ele vai desenvolver lá no capítulo 1, na seção 3, em que ele fala da forte cadeia de expiação. Então, lá ele fala assim: milagres são seletivos só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros, e é soldada uma forte cadeia de expiação. Então, quando você usa o milagre para si mesmo, né, que você aceita o milagre para si mesmo, e o estende a outros, você forma essa cadeia interligada de perdão, né? E aí, esse perdão, não é você que determina para onde que ele é oferecido, né, para onde que ele é distribuído, isso aí é justamente com Jesus e o Espírito Santo. Mas você vira esse veículo do perdão, né, que você aceita o perdão e o estende para a filiação de Deus, e forma dessa cadeia interligada de perdão. Então, o perdão nunca é para um só. O perdão é para a filiação, e não cabe a nós praticar o perdão. Mas não ficar preocupado para onde esse perdão, para onde o benefício do perdão vai, em que direção ele vai tomar. E isso aí já é com o Espírito Santo, não é conosco. E ele fala: a expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Então, a expiação, ela funciona para trás e para frente, né? Então, se eu quiser perdoar algo do passado, entre aspas, né, porque o passado não é real, mas eu posso perdoar. Então, esse trabalho do perdão, ele independe do tempo, né? E depende da dimensão do tempo. Porque o que você não perdoou lá para trás, está na sua mente como algo a ser perdoado, como sofrimento. Então, para você liberar a si mesmo, o seu irmão, você tem que fazer esse perdão, mesmo que esse irmão já tenha ido embora aqui do mundo, né? Você pode fazer o perdão, porque ele vai receber esse bem do perdão que você está praticando em relação a ele. Mas, na realidade, o perdão é ver que nada existe, né? Esse é o nada perdão. Existe. Nada existe, isso não aconteceu. E isso, para nós, é muito difícil. Pelo menos para mim é muito difícil, mesmo sendo uma estudante do curso em Milagres há mais de 10 anos. Para mim, se eu tivesse realmente compreendido isso, eu não estaria aqui no curso, no grupo de estudo. Por isso que você está em treinamento. Todos nós estamos em treinamento para aprender essas coisas que são difíceis para a gente, né? Porque a gente tem que desfazer crenças para que isso aí seja aceito na nossa mente.
O próprio uso do perdão, às vezes o próprio curso questiona, né? O curso diz, perdoa pelo que eles não fizeram. Sim. Porque nada foi feito, até porque o outro nem existe, né? O irmão não existe, ele é apenas uma projeção da mente. É da mente que sonha. Nem o outro existe. Sim. Só existe o Cristo, a unicidade, né? Então, a gente, às vezes, fica a vida toda perdoando o passado, que é depressivo, ou perdoando o futuro, que é ansiedade pura. Sim. E desconhece totalmente o instante santo, que é o presente, que é o eterno, que está aí nessa brecha entre o passado e o futuro. Hoje eu me peguei de manhã conversando com Jesus, assim, e peguei a minha mente, assim, onde é que ela estava, e eu pedi para Jesus me acolher, na verdade, o que eu percebi, que eu repito, que eu sinto e repito, que tem coisas que eu gosto de fazer aqui no mundo, tem coisas que eu acho legal, e é como se eu entregasse a minha mente para ele, eu não vou mais poder fazer essas coisas que eu acho legais de fazer. As minhas distrações que me apetecem, digamos assim, né? Eu percebi que essa é uma das maiores resistências, porque soltar as coisas ruins às vezes não são tão difíceis, porque a gente entra no sofrimento eu acho que é até a forma mais fácil da gente entregar para Jesus, entregar para o Espírito, quando a situação está insuportável. Parece que é fácil e por isso que é muitas vezes um presente, né? Receber estar vivenciando uma situação difícil na vida. Mas estar vivendo algumas situações de bem-estar, de gostar de fazer certas coisas, de gostar de certos prazeres da vida, eu percebi que é a parte mais difícil. Porque é como se eu entregasse a minha mente para Cristo, eu não vou ter mais acesso a essas coisas. E aí, de repente, me veio alguma coisa pensando que talvez tenha sido o Espírito que estivesse falando comigo, não sei, mas dizendo que eu sei o que tu gosta. Eu sei o que tu gosta. E aí eu entrei num conflito, assim, né? Parece que eu não vou fazer, só que eu ouvi dizer, eu sei o que tu gosta. E aí eu não fui adiante, entende? E me parece, assim, que, assim como eu, muitos estudantes estão nesse mesmo lugar, porque acham que tem coisas legais. Isso faz me lembrar da Kirsten, né, que era casada com David Hofmeister, né, na época que ela escreveu Casei com um Místico, né, e ela escreveu isso, que ela gostava, que ela adorava lugares com água, com piscina, com lagos, e adorava sorvete. E ela tinha uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque parecia que se ela fosse entrar no mundo espiritual, não ia mais viver isso. E ela contou que depois que ela teve experiências e tal, assim, que ela realmente conseguiu soltar as coisas do mundo, a maioria das coisas, ela disse que ela viveu uma situação atrás da outra, onde ela passeava por lugares que tinham lagos maravilhosos, ela se hospedava em casas que tinham piscinas, e todo mundo oferecia sorvete para ela. Ai, gente, então, é maravilhoso, né? Então, assim, eu tô aqui fazendo um desabafo, assim, que parece que eu dei uma regredida, sabe? E eu não estou confiando. Mas é isso, Márcio, porque a gente tem,
Na verdade, a gente acha que a gente vai perder coisas, a gente vai perder a nossa vida. Mas não é isso. O mundo, do jeito que ele é, ele vai sair da sua mente porque você vai abrir mão de valores que vão perder significado para você. Ninguém vai tirar nada de você. Você que vai abrindo mão de coisas que, na verdade, não significavam, não tinham significado que você passou a enxergar, entendeu? Então, você que vai abrir mão, naturalmente. Eu estou querendo uma garantia que eu não vou querer abrir mão, entendeu? Não, pois é, mas você vai abrir mão só quando você estiver preparada para abrir mão. O Espírito Santo jamais vai forçar. Ele é paciente o suficiente para você. O dia que você quiser soltar, você vai soltar voluntariamente, você vai soltar. Quanto você quiser ficar agarrada naquilo, você vai ficar agarrada naquilo. O dia que você falar, não, isso aqui já não me serve mais, vai. Aí a coisa vai. Se não, ela vai continuar com você, porque ela está na sua mente como valor. Só o dia que você não der mais valor àquilo, é que aquilo vai sair da sua mente, você entendeu? E isso é totalmente voluntário. É o o grande medo nosso é perder a personalidade. A gente acha que a gente vai perder nossa personalidade, né, de ser, porque a nossa personalidade no mundo ilusório né, que é a identidade pessoal, que eu quero, né, ter atributos físicos, eu quero ter sucesso, né, eu quero ser legal, eu quero ser reconhecido. Então, isso a gente valoriza, é o que tem de valor nesse mundo físico. E é isso que a gente acha que a gente vai perder se a gente optar pelo espírito. Mas a gente não vai perder. Quando a gente mudar a nossa relação com aquilo como valor, é que aquilo vai embora. E aí a gente não vai sentir falta nenhuma, porque aquilo perdeu o significado para nós. E aquilo vai ser solto naturalmente, porque vai ter coisas tão valiosas, né, nos dando sentido, que aquilo não vai fazer falta mais, e só vai sair da sua mente quando não mais tiver valor para você. Então, fica tranquila, porque o caminho que ele nos apresenta aqui é um caminho de amor e de gentileza. Nada contrário ao amor e gentileza vai ser feito ao Filho de Deus, senão estaria negando justamente o amor e a gentileza, que é a característica do Filho de Deus, né? Entendeu? Eu sinto assim que, na minha experiência, hoje, prazer e dor sempre foram a mesma lição. Sim. Você tem que ter o maior cuidado com isso. É isso aí, porque são ilusões, né? Os dois são ilusões. Então, você não tem uma diferença de um para o outro, realmente não tem. Isso é falado aqui no livro, em algum lugar do livro isso é falado. É. Agora, a experiência, ela ensina, né? Então, a gente está aqui aprendendo através disso, né? Por isso que o curso fala na unicidade, né? De você com seus irmãos, com todos os seres, né? Vem da mesma consciência crística. E aqui não no 20... escapa ninguém dessa consciência crística. Não, porque é a verdade do ser, né? É a verdade do Filho de Deus. Aqui no 26 ele fala, milagres representa a libertação do medo. Então, milagres, na verdade, significa a restauração da consciência da realidade. Então, a gente restaura a consciência da realidade, que a gente perdeu a consciência da realidade. Então, o milagre nos faz, novamente, ter consciência do que é real. E aí o medo é liberado, porque o real e o medo são dois sistemas diferentes, né? Um não tem relação com o outro, jamais vai ter. Então, o que é real, né, que é do amor, é o oposto do medo. Não que o amor tenha opostos, mas quem se opõe ao amor é o medo. Então, milagres apresenta a libertação do medo, por quê? Porque você corrige a sua mente, você restaura na sua mente a consciência da verdade. E aí o medo não tem mais espaço. E aí ele fala, espiar significa desfazer. Então, quando você espia, você desfaz a crença na separação. A crença de que você
criou a si mesmo, né? Porque Deus não é o seu pai. E aí você desfaz o medo, porque você aceita, né? Você aceita novamente, você reconhece novamente que Deus é o seu criador, né? Que você não criou a si mesmo. Então você sai do medo porque você restabelece a confiança em Deus, né? Quando você faz essa correção da percepção. E aí ele fala, desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. Então, quando você expia, você desfaz, porque é um processo natural, né? Corretivamente, né? Você passa a ter a percepção verdadeira, e a percepção verdadeira não tem relação com o medo. Aí o medo perde função, né, para a mente. Quando você se une à consciência crística, você perde você. Você perde quem você pensa que é, ou quem você pensava que era. É a coisa do livre-arbítrio. Pois é, mas você perde não como sensação de perda e sofrimento, Não, se mas tiver como essa liberação, sensação, é né? porque você não perdeu. Se essa Sim, perda vir junto de sofrimento, é porque você não perdeu, não você perdeu está ainda, ainda, exatamente. né, apegada a essa experiência. Sim. Então, é uma experiência assim, transpessoal. Uhum. Não tem mais um Gustavo ali, tem uma consciência. Uma consciência que é de Ana, que é de Márcia, que é de Roberto, que é de Jane, que é de todo mundo. A mesma, né? Entre aspas, pessoas, porque não existe mais pessoas. Se não existe pessoa, para onde foi a dor? Né? Quem é Onde que foi a tem? doença, Não né? existe mais quem sofra, quem fique doente, nem quem morra. Se não há mais pessoa, não há corpo, né? Como crença que é real. Né? Não tem pessoa, não Tudo tem isso corpo também. vem num pacote só que se chama ego, tempo Isso. e mundo. Tudo um pacote só. Sim. E o ego ainda diz: procure e não ache. É um conselho perverso isso. Gente, eu vou ler o 27 ao 30 agora, tá bom? Vamos lá. Então, princípio 27. Tem. O Rola milagre. mais para cima. Eu sempre esqueço. 27 ao 30. Princípio 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, né, Jesus, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Princípio 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio e a revelação é um fim. Princípio 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, nas criações de Deus, afirmando que são perfeitas. Curam, porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Princípio 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Então, podemos comentar. O milagre, o princípio 27, o milagre é uma bênção universal de Deus, né? Quer dizer, uma bênção para toda a filiação, né? Então, Deus não abençoa um ou outro, e quando ele abençoa toda a filiação, ele abençoa o seu filho, através de Jesus, né? Que Jesus fala, através de mim, para todos os meus irmãos. Então, o milagre é essa bênção de Deus que se estende, né, através de Jesus, a toda a filiação de Deus. É tipo assim, Ana, eu sou santo, mas fulano não é. Pois é.
Deus gosta mais de mim do que dele. Deus me dá mais milagre do que dá a ele. Né? Aquelas coisas do especialismo, né, que é próprio do mundo egóico. Né? Uhum. Eu sou o queridinho de Jesus. Ai, que mundo é esse, né? Então, aqui ele deixa bem claro, o milagre é uma bênção universal, né, para todos os irmãos. Então, quando você oferece um milagre, não que você fala, você oferece um milagre, né? Que o Espírito Santo oferece o um milagre através de você, que você é apenas um instrumento de milagres do Espírito Santo, saiba que esse milagre vai para toda a filiação de Deus, né? Ele é uma bênção universal. E aqui no 28, né, no princípio 28, ele fala: milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. É aquilo que a gente já falou aqui dos anteriores, né? Se você restaura a verdade, a consciência da verdade em sua mente, o medo já não tem mais espaço. Então, sua mente libera o medo. Ela já não mais se identifica com o medo, não está mais a serviço do medo. Ela está a serviço do espírito, né? Quando você faz essa restauração da consciência da verdade em sua mente. E ele fala, a revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido, e milagres são assim o meio, e a revelação é um fim. Então, quando você tem a experiência da revelação, você tem uma experiência de não medo, né? Nessa experiência, o medo não existe, ele foi abolido. Então, o milagre, como liberação do medo, ele é um caminho para a revelação, ele é um meio para a revelação. Né? A revelação é o fim, é uma experiência de ausência de medo, e o milagre é uma experiência de liberação do medo, que quando você chega na revelação, você já não tem mais medo. Né? Naquela experiência, você já não tem mais medo. Alguém quer comentar? Aqui ele dá uma nota meia pedagógica, né? Que você primeiro precisa perdoar para experimentar o milagre e depois a revelação. Como ele fala aqui, que milagres é um meio e a revelação é um fim. Enquanto há medo, falta perdão, né? É. Então, se a revelação é um estado em que o medo já foi abolido, é porque já tem que ter havido um perdão, assim, um perdão ilimitado, né? Para que você chegue a essa experiência da revelação. No 29, princípio 29, ele fala: milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Isso a gente já comentou antes, né? Uhum. Se a sua mente não está identificada com o corpo, né, com a identidade pessoal, né, está identificada com o espírito, então o corpo já não é mais atacado. Então a doença perde função. Né? Porque a doença ela tem a função de te fazer lembrar de que você é um corpo. Se você libera essa identificação com o corpo, a doença já não tem mais função. Louvam a Deus através de ti, né? Nessa situação, não existe corpo para ficar doente. Sim. Enquanto você estiver identificado com o corpo, você vai achar que nasceu, que morreu, que vai ficar doente. E entre esse nascer e morrer, você sofre. Identificação com o corpo. A revelação vai ser a identificação com o espírito, né? Já estabelecido, não uma coisa que vai e vem conforme os humores do mundo. Né? Quando o espírito está estabelecido como
a realidade única de todos os seres. Sim. É. E aí, nesse 29, né, você pode encontrar uma referência lá no capítulo 3, no seção 6, né, no parágrafo 7, que ele fala para falar da questão da autoria, né, do Filho de Deus acreditar que ele criou a si mesmo, né, que é a questão da autoria, da autoridade. E aí ele fala que da raiz de todo mal, né, a raiz de todo mal é esse problema da autoridade, você achar que você criou a si mesmo. Então aqui ele fala, milagres louvam a Deus através de ti, eles o louvam honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Então aqui é o reconhecimento, né, da paternidade de Deus, né, em relação a nós, que nós somos o seu filho. Então nós o louvamos como sendo o criador e afirmando que, né, que nós somos o seu filho perfeito. Então, quando você nega essa identificação com o corpo, reconhecendo que Deus é o seu pai, aí você está identificado com o espírito e a cura é feita, né? Porque aí não tem mais a doença, né? O mal ou o sofrimento perde função. E aí você já é um filho de Deus completo, curado e íntegro, porque você reconheceu a paternidade do Pai. É a questão do livre-arbítrio, né? Você só tem livre-arbítrio quando você está identificado com o espírito. Quando o espírito é a referência de tudo que você faz e pensa. Isso é livre-arbítrio, né? O Sim, fora livre-arbítrio isso, do ego é a pessoalidade, né? É o que eu consegui ser nesse mundo, o que eu consegui tirar desse mundo. Isso significa que você vai tirar do outro e sim, é você o vai. aprisionamento, né? Na verdade, é isso aí que você falou, né? Só tem uma opção, que é a liberdade. E a liberdade é a escolha pelo espírito, É isso. né? Então, livre-arbítrio só é liberdade se você fizer a escolha certa. Eu estou aqui agora passando lá para a seção 4, que é como escapar da escuridão. Então, a gente estudou hoje até o princípio número 30, né, os princípios dos milagres, e agora a gente vai para a seção 4, que é como escapar da escuridão, que é o nosso estudo seguinte. Aí os milagres aqui falou da escuridão também, né? Exatamente. Um deles. Falou de medo, falou da escuridão. Né? Todo mundo localizou aí, na seção 4, como escapar da escuridão, que é a Página 11. página 11 do livro texto, do livro impresso. Já localizou, Gustavo e Márcia? Já. Então, vamos lá. Como escapar da escuridão? Parágrafo 1º. Escapar da escuridão envolve 2 estágios. Primeiro estágio, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo. Segundo estágio, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocultar, ainda que pudesses. Esse passo traz o escapar do medo. Quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Parágrafo. Você quer comentar, Gustavo? Eu posso ler o 2? Eu achei quase graça nesse parágrafo, falando da escuridão, e me vê assim. Como você pode ocultar alguma coisa, né? Quando você vê a escuridão, está tudo revelado, não tem nada a ocultar. Uma das coisas mais visíveis nesse mundo é a escuridão dele.
Se você vira a escuridão como escuridão, né? Aí pronto, você está vendo o falso como falso, certo? É isso que você quer dizer? Você vê o palco como o palco. O Você vê falso o como falso. sonho como irreal. Isto. E uma coisa que eu entendi aqui também é que ele fala, são dois estados. Primeiro, o reconhecimento de que a escuridão não pode ocultar. Esse passo usualmente acarreta medo, que a gente quer que a escuridão oculte, né, pelo medo da luz, né, pelo medo, né, da verdade, né? Então a gente quer que a escuridão oculte a verdade. Então isso, quando a gente percebe que a escuridão não pode ocultar, isso dá medo, porque nosso primeiro movimento é ocultar a luz, né? Então se a escuridão não pode ocultar, isso dá medo. Né? Então, eu não posso escapar da luz. Né? Se a escuridão não pode ocupar, se nada pode ocultar a luz, eu não posso escapar da luz. E o segundo aqui, o reconhecimento de que não há nada que queiras ocupar, ainda que pudesse, ocultar ainda que pudesse. Então, na verdade, quando eu olho lá para dentro, né, na minha mente, eu percebo que eu não quero ocultar nada, né? Que na verdade, eu quero a verdade, né? Eu quero a liberdade do ser. E aí eu percebo que eu não quero ocultar nada, nada, mesmo que eu pudesse ocultar. Isso aí me ajuda a escapar do medo. Então, quando eu reconheço que eu não quero ocultar nada, né, que eu quero a verdade, né, que eu quero a luz, aí eu deixo de ter medo, eu escapo do medo. A escuridão é tão chapante, é tão visível, que quem vê a escuridão só pode ser você mesmo. Você é. Sim. É a escuridão olhando para si mesma, né? Exatamente. A percepção invertida, né? Sim. Literalmente invertida. O Filho de Deus pode olhar para si mesmo. E o ego também olha para si mesmo e vê tudo como ele é. Quer dizer, ele também não pode ocultar, porque quem está vendo é ele. Se ele está vendo o mundo escuro, a escuridão está vindo dele. E ele só quer ver a si próprio mesmo, né? Ele não quer ver outra coisa. Exatamente. E aí ele fala aqui na linha 5 do primeiro, quando tiveres passado a estar disposto a não esconder nada, ou seja, a sua mente disponível para o milagre, ou seja, não quer mais relação com a escuridão, não só estarás disposto a entrar em comunhão, como também compreenderás a paz e a alegria. Então, quando você não quiser esconder mais nada, quando você estiver totalmente disposto a não esconder mais nada, você quer entregar toda a escuridão ao Espírito Santo para que essa escuridão seja dissipada, aí você vai estar disponível para entrar em comunhão com o Espírito Santo e vai sentir paz e alegria, né, com isso. Eu reconheço que todo esse tempo eu estava errado, redondamente errado. Posso ler o segundo parágrafo, Gustavo? Então, vamos lá. Parágrafo 2. A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Esse engano faz com que fiques amedrontado, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. O milagre põe a realidade onde ela deve estar. A realidade só pode estar no espírito, e o milagre reconhece só a verdade. Assim, o milagre dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. O milagre participa da expiação, colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, né, da própria mente, que são apenas faltas de amor. A tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Se a mente percebe sem amor, percebe uma concha vazia e não está ciente do espírito interior. Mas a expiação restitui o espírito ao lugar que lhe é próprio.
A mente que serve ao espírito é invulnerável. Aqui é interessante que ele fala no começo, né? A santidade nunca pode estar realmente oculta na escuridão, mas podes enganar a ti mesmo a esse respeito. Mas você pode querer que ela esteja oculta. E aí você faz esforço para que isso seja real, né? Para que a santidade esteja oculta na escuridão. Seu esforço é para isso, né? Enquanto você está identificado com o corpo. Ele fala aqui na linha 2, ó. Esse engano faz com que fiques amedrontado, porque reconheces no teu coração que é um engano e fazes enormes esforços para estabelecer a sua realidade. Então, você sabe que é um engano, que a santidade nunca pode estar oculta, né, na escuridão, mas você se esforça para que isso seja verdadeiro, que ela possa se ocultar na escuridão. E aí o milagre vem e põe a realidade onde ela deve estar. Então o milagre vem e corrige isso aí, esse seu engano proposital, né? É inconsciente, mas é proposital, né, esse engano, de achar que a escuridão pode ocultar. E aí o milagre vem e põe a realidade onde ela deve estar, ou seja, a realidade só pode estar no espírito. E o milagre reconhece só a verdade. Porque o milagre lembra que é uma correção da percepção, né? Então, ele só reconhece a verdade porque ele é a mente corrigida. Você quer comentar alguma coisa, Gustavo? Não, achei muito interessante. A realidade só pode estar no espírito, né? O espírito sempre vai ser a referência da mente certa, né? Sim. É a própria mente certa, né? Tudo tem que ser referência. Todas as suas experiências, boas ou ruins, no seu dia a dia, tem que ser referenciado no espírito. Tipo assim, você encontra uma pessoa, você não vai mais olhar para a forma dela, se é feia, bonita, chata, boa, com defeito, sem defeito. Você vai ver o espírito naquela pessoa. Isso transforma a vida, transforma o mundo. Sim, a visão espiritual, né? Você terá desenvolvido a visão espiritual. Como prática de dia a dia. Hoje mesmo eu fui no cartório e me atendeu uma menina, ela parecia uma advogada, mas ela estava com toda coberta, ainda estava de máscara e um óculos, e que fechava assim toda a aparência dela. Eu digo, eu queria ver a beleza dela, porque eu só estava vendo roupa, máscara, óculos. A armadura do ego, né? E aí ele fala aqui, na linha 5 do parágrafo 2, assim, o milagre dissipa ilusões sobre ti mesmo e te coloca em comunhão contigo e com Deus. Então, como ele reconhece só a verdade, porque o milagre, ele é essa correção da sua percepção, né, você sai da percepção falsa para a percepção verdadeira, aí você se percebe como o que você é de fato, né, como você é verdadeiramente, né, que é o Filho de Deus. Então, ele dissipa as ilusões sobre ti mesmo, te faz se lembrar de que você não é um corpo, de que você não é uma identidade separada, e sim a unicidade do Filho de Deus. E aí ele te coloca em comunhão contigo mesmo e com Deus. Então você restabelece nessa sua unidade com o Pai, através do milagre. E na linha 6 ele fala, o milagre participa da expiação colocando a mente a serviço do Espírito Santo. Porque na hora que você faz essa correção da sua percepção, que você restaura a consciência da realidade, da verdade, a sua mente, ela muda de professor, né? Você passa a estar em conexão direta com o Espírito Santo, né, a serviço do Espírito Santo. A sua mente, né, passa a estar a serviço do Espírito Santo, a serviço da verdade. E aí ele fala na linha 7, isso estabelece a função própria da mente e corrige os seus erros, né, os erros da mente, que acreditava na separação, que são apenas faltas de amor.
Então, se você estava no medo, né, que é a identificação com a separação, você está no medo, né? Então, você não está no amor. Na hora que você faz essa correção da percepção, você novamente, né, se reconhece como amor, né, que é a verdade sobre si mesmo. Eu tive um tempo, logo que eu comecei a fazer o curso, que eu descobri uma brincadeira. Você sabe aquela brincadeira que tem que é um desenho assim, por exemplo, um desenho de uma floresta. Aí o desenhista bota uma figurinha lá e diz: onde está Holly? Ah, ok, lembro. Você tem que procurar Holly no meio da floresta. Aí eu usava essa brincadeira quando eu ia para a rua para achar Cristo das pessoas, né? Eu procurava ver o Cristo nas pessoas. No caos do mundo, né? É muito legal. Eu fazia isso como exercício mesmo. É um bom uso, hein, Gustavo? Uhum. E aí, assim, finalizando esse parágrafo 2, ele fala: a tua mente pode estar possuída por ilusões, mas o espírito é eternamente livre. Então, se você, quando você está na mente equivocada, né, você está aprisionado pelas falsas crenças, né, a respeito do Filho de Deus. Mas aí, se você faz a escolha certa, você vai sentir a liberdade do espírito, porque o espírito é eternamente livre. Ele é ilimitado, eterno e imutável. Então, na experiência espiritual, você vai ter essa experiência do ilimitado, né, do eterno. E aí você se torna invulnerável. Enquanto você estiver com a mente identificada com o espírito, né, orientada pelo espírito, você vai estar invulnerável, porque o espírito ele é ilimitado e a ilusão não consegue, né, atacar o espírito. Ela ataca a si mesma, mas ela não consegue atacar o espírito. O espírito ele é invulnerável. Então, se você se identifica com o espírito, você também se torna invulnerável, né, às investidas do ego. Enquanto você estiver naquela identificação. Pode ser que não demore, pode ser um instante santo, mas naquele instante santo você vai estar invulnerável, né? Você vai estar consciente da sua invulnerabilidade como espírito. Esse instante santo de invulnerabilidade, ele tem que ser estabelecido não mais como instante, um instante atrás do outro, que faz um momento, que faz uma experiência mais prolongada, até você se estabelecer nele, né? Sim. Como uma prática, né? Você se Isso. estabelecer nele como sendo você. Até ele virar um estado de ser, né, Gustavo? É, e você Uhum. vai praticando como tem no prefácio, né? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, nisso está a paz de Deus. Sim. É engraçado isso estar no prefácio do curso. Uhum. Então, vou ler o parágrafo 3, tá bom? Parágrafo 3. A escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Não tem propriedades exclusivas em si mesma. É um exemplo da crença na escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que têm tudo, não têm necessidade de espécie alguma. O propósito da expiação é restituir tudo a ti, ou melhor, restituir tudo à tua consciência. Tudo te foi dado quando foste criado, assim como a todos, assim como foi dado a todos. Ah, isso aqui me lembrou do caso que a Márcia contou, né, da experiência dela, de receio de perder aquelas coisas que ela gosta, né? Você está ouvindo, Márcia? Acho que ela está... Tô ouvindo. Ah, esse parágrafo que me lembrou o que você contou,
né, que ele fala: a escuridão é falta de luz, assim como o pecado é falta de amor. Então, tem propriedades exclusivas. É o exemplo da crença na escassez, da qual só o erro pode proceder. A verdade é sempre abundante. Aqueles que percebem e reconhecem que tem tudo, não têm necessidade de espécie alguma. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Você chega a um ponto que você se sente completo. Então, as coisas que você valorizava, elas perdem valor, mas sem sofrimento algum, porque você está na completeza de Deus. Então, você não tem mais necessidade daquelas bugigangas que você valorizava quando você estava, né, no outro nível de percepção. Então, sim, jamais vai significar sofrimento, né? E sim liberação, porque vai perder função para você. E ele fala: o propósito da expiação é restituir tudo a ti, né? Restituir tudo à tua consciência. Esse tudo, na verdade, é a certeza, porque quando a gente projetou, né, a rola ali separação... o texto. Hein? O texto, rola ali um pouquinho. Quando a gente projetou a separação, na verdade, a gente trocou a certeza pela incerteza. E o nosso sofrimento todo aqui nesse mundo é porque a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza de quem é o nosso pai, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos. Então, a gente vive nessa dor da incerteza. Então, a expiação, ela te restitui a certeza, que é o que nós, né, que é o bem que nós mais precisamos, é ter a certeza de que Deus é nosso pai, ter a certeza de que nós somos seu filho perfeito, que já somos completos, ter a certeza de que nós somos íntegros. É isso que nós precisamos, né? E é isso que a expiação nos dá. Lembrando que a expiação é essa correção da percepção, né? Essa sai da mente equivocada, né, que acredita no falso, para a percepção verdadeira. Quando a gente perde o referencial do espírito, a gente entra em escassez. E o pior é que numa escassez crônica, né? Hoje de manhã, fazendo a lição, até me passou isso. Assim, eu disse: o que seria bom para mim? A vida na cidade, a vida no campo, a vida na praia? A única necessidade que tem é ser referenciado no espírito. Aí você vive em qualquer ambiente. Independe do cenário, né, Gustavo? Ser invulnerável é isso, é ser referenciado no espírito. No espírito. Que aí você é forte. Se você está no espírito, você é forte. E você não se sente à mercê de ataque, porque você está na verdade do ser. E você sabe que ele é invulnerável. Você sente esse poder da invulnerabilidade no ser, que é própria do ser. Não tem nem depressão, nem tentação. Você está referenciado no espírito. Isso. Eu vou ler, então, o parágrafo 4, tá? Que é o último parágrafo dessa sessão. Aí ele fala: o vazio engendrado pelo medo tem que ser substituído pelo perdão. É isso que a Bíblia quer dizer com não existe morte, entre aspas. E é por isso que eu pude demonstrar que a morte não existe. Eu vim para cumprir a lei, reinterpretando-a. A lei em si mesma, se compreendida de modo adequado, só oferece proteção. Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito de, entre aspas, fogo do inferno. Eu te asseguro que darei testemunho de qualquer um que me permitir, em qualquer medida que ele me permitir. O teu testemunho demonstra a tua crença, e assim a fortalece. Aqueles que testemunham por mim estão expressando, através dos seus milagres, que abandonaram a crença na privação em favor da abundância, que, como aprenderam, a eles pertence. Corrige ali o texto, Ana. Obrigado, Márcia. Então, ele fala, na linha 7, o teu testemunho demonstra a tua crença, e assim a fortalece. Então, o teu testemunho atesta o que você acredita.
confirma o que você acredita. E o que você acredita, você faz. Ele fala que na sessão anterior, que é a sessão 3, ele fala no parágrafo 6, tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. Então é isso. Você percebe aquilo que você acredita, né? Que a percepção vem da sua crença. E é em função da percepção é que você se comporta. E aí você dá o testemunho. Então, a maneira como você se comporta, você está testemunhando a sua crença. E aí você está comunicando para o outro aquilo que você acredita. E está fortalecendo, né, aquela crença em sua mente. E aí pode ser que esteja fortalecendo aquela crença na mente do outro também, né? Ao invés de você ajudá-lo a se liberar, você está ajudando ele a se manter aprisionado, por exemplo, né? Foram aqueles que ainda não mudaram as suas mentes que trouxeram para ela o conceito de fogo do inferno. Ah, conceito brabo, viu? É a grande punição, né? É a grande punição de Deus, né? Que é como o ego acredita, né? E quando o pensamento egóico está compulsivo, vira um fogo do inferno mesmo. É o próprio inferno. Eu sinto isso, por exemplo, numa insônia. Quando o pensamento é compulsivo e você fica ali no fogo, não, você está dentro da panela. E o fogo embaixo. Assim como você fica julgando compulsivamente, né? Você também está no fogo do inferno, porque julgar compulsivamente, gente, é um sofrimento muito grande, né? Para quem é julgado e para quem julga, porque o sofrimento ali ele é compartilhado. Quem julga fica aprisionado e quem é julgado fica aprisionado igualmente. Então, ali não tem liberação, não tem salvação naquela situação. Você tem que, na verdade, corrigir sua mente ali para poder escapar daquela escuridão. É o carcereiro e o prisioneiro, né? É o carcereiro e o prisioneiro, exatamente. Mas a panela quente, o fogo do inferno está dentro da panela, justamente, por um lado é bom, né? Porque faz com que a gente queira sair, né? O problema é acostumar com o calor. Você aprende na pele, né? Gustavo, o problema é acostumar com o calor. Ai, que delícia esse verãozinho aqui. Eu me lembro quando eu era pequeno, viu? Minha mãe estava costurando na sala, ela gostava muito de fazer crochê. Aliás, ela costurava de tudo. Aí ela estava fazendo crochê numa saleta lá. Aí eu peguei uma agulha de crochê e enfiei na tomada, achando que antes do choque chegar em mim, que eu ia soltar, que eu ia conseguir soltar a agulha. Menina, tomei um choque. Eu levei assim, meses passando afastado dessa tomada. Até hoje não quer nem saber de nada de crochê também. Você sabe que até hoje, olha, eu mexo de tudo. Eu sou um cara caseiro, acostumado também no campo, que você tem que dar uma providência em tudo. Então eu mexo assim em coisas domésticas de tudo. Mas, menina, na área de energia, eu tenho medo. Precisa aprender umas lições, né? Energia elétrica, eu não gosto, não. Acho que é trauma. Como é que diz aquele ditado, cachorro que foi mordido de cobra, por cobra tem medo até de linguiça. É isso mesmo. Gente, se não tiver mais comentário, né, a gente está até no horário, inclusive, a gente completou o nosso estudo de hoje, né, o que a gente pretendeu estudar hoje. Vocês teriam algum comentário a mais para fazer? Não, eu achei ótimo, uma maravilha. Tá. Então, vou interromper o compartilhamento para a gente poder fazer a oração de encerramento, tá bom?
Olá. Gente, então, nós estamos concluindo aqui o nosso estudo de hoje, né, que a gente pretendeu estudar, e semana que vem a gente continua com os princípios dos milagres, e vai estudar a sessão seguinte, né, que, se não me engano, é a sessão 7, tem que olhar lá, que eu me esqueci qual é. E agora, para encerrar, eu proporia aqui a oração que está na lição 247, que é uma oração super bonita, que fala que sem perdão ainda serei cego. Alguém de vocês gostaria de ler essa oração? 247. É a lição 247, a página 441 do livro de exercício. Lê a lição toda? Pode ser o 1 e o 2, porque eu acho que eles são complementares, né? Aqui eu perdi a imagem, não sei como. Clica na câmerazinha para você voltar. Vocês estão me vendo? Não. É porque você Mas clicou na... Eu estou com medo de mexer e sair. Não, é só clicar na câmerazinha, ela deve estar com um tracinho cortando. Tá mesmo. Mas não está voltando, não. Não. Você quer ler a oração de encerramento? Eu É, posso ler sem imagem mesmo, tá? tá bom. Então, pede para fechar os olhos, qual você fez antes, por favor. Vamos fechar os olhos, fazer 3 respirações longas. Enche o pulmão e solta. Enche o pulmão e solta. Enche o pulmão e solta. Sem perdão, ainda serei cego. O pecado é o símbolo do ataque. Contempla-o em qualquer lugar e eu sofrerei, pois o perdão é o único meio pelo qual a visão de Cristo vem a mim. Que eu aceite o que a sua visão me mostra como a simples verdade e estarei completamente curado. Irmão, vem e deixa-me olhar para ti. A tua beleza reflete a minha. A tua impecabilidade é a minha. Tu estás perdoado e eu também junto contigo. É assim que quero olhar para todos hoje. Os meus irmãos são teus filhos. A tua paternidade os criou e os deu a mim como parte de ti e também do meu próprio ser. Hoje eu honro a ti através dele. E assim espero, nesse dia, reconhecer o meu ser. Então, Espírito Santo, nós te agradecemos pela experiência de hoje, né, de realizarmos esse estudo. Pedimos que continue conosco, nos guiando, para que continuemos aprendendo as lições que precisamos aprender. Agradecemos a Ti. Assim seja. Pode encerrar a gravação, Márcia? Ok. Então, muito obrigada a todos e até o próximo encontro de estudos. Boa noite. Um abraço a todos, obrigado pela companhia.